Olá pessoal, eu sou o professor José Carlos, professor de metais da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. Hoje estarei apresentando para vocês uma videoaula que estarei falando sobre os instrumentos de sopro, falarei dos metais, que são os instrumentos que eu ensino na Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, e no final passarei um exercício para que vocês aprendam a soprar os instrumentos de metal e 2 exercícios para vocês praticarem em casa. Então aproveitem. A família dos instrumentos de sopros. Os instrumentos de sopro surgiram quando os homens primitivos sopravam ossos escavados, conchas, chifres e bambus e podiam emitir sons como o cantar dos pássaros. Em geral, são formados por um tubo, sendo o som produzido pela passagem do ar no interior. Quanto maior e mais largo o tubo, mais grave é o som que o instrumento musical produz. Pertencem a esta família as madeiras, que no geral têm boquilha, palheta, orifícios e chaveamento por todo o instrumento. Já os metais tem em geral um bocal, uma espécie de taça com um furo no centro da sua base. Corpo composto de tubos que podem ter pistões ou chaves com rotores, no geral, ou a vara deslizante no caso do trombone de vara. E a saída sonora, uma campânula ou campana, como chamamos para esse instrumento. Vejamos agora alguns instrumentos de sopro, tanto da família das madeiras e dos metais. Como funcionam os instrumentos de sopro? A maioria dos sopros possuem chaves que, ao serem apertadas pelos dedos dos instrumentistas, modificam o comprimento do tubo, onde o ar passa, produzindo diferentes notas musicais, tornando os instrumentos melódicos capazes de tocar todas as notas da escala cromática temperada. A forma de produção do som, que determina a classificação dos instrumentos de sopro, e não o material que foi construído o instrumento musical. Os instrumentos de sopro de metal são aqueles que produzem o som pela vibração direta dos lábios do executante sobre um bocal de metal. Por serem construídos em metal ou ligas metálicas, esses instrumentos possuem sonoridade potente. Os mais utilizados representantes desse grupo dos metais temos dentre eles a trompa, o trompete, o trombone de vara e a tuba. Todos eles são parte de uma orquestra e também formam as grandes bandas militares ou bandas marciais. Os antigos instrumentos possuíam um tubo liso, como os clarins, e as atuais cornetas de fanfarra. Com a modernização da construção desses instrumentos, foram adicionados pistões, chaves rotativas e até a vara deslizante do trombone de vara. Vejamos agora como produzir as primeiras notas musicais no trompete. Iniciaremos com o posicionamento, respiração e emissão do ar. Da produção das primeiras notas naturais, escolhemos no caso do trompete as notas Sol, depois a nota Dó, isso no exercício 1. E na sequência, Dó, o Sol e o Dó oitava acima. Para entendermos o jeito que as notas mudam com a pressão do ar e a impostação correta dos lábios, e fazendo a vibração constante e regular. O trompete si bemol, que é esse que estou aqui segurando, ou a corneta, que seria igual sem todo esse mecanismo, sem apertar os pistões, temos as notas Dó livre, depois a nota Sol, que é uma quinta mais aguda, e o Dó oitava, que é a oitava do primeiro Dó que iniciamos, como já mencionado, oitava acima. Veja na partitura do anexo, que estão escritas em clave de Sol,
os exercícios 1 e 2, que praticaremos sempre para a impostação da embocadura. Esses exercícios chamamos de formação da embocadura. E os lábios vibrarão quando a intensidade da coluna de ar e os lábios produzirem um som na altura da nota musical, no instrumento musical e no bocal. Vejamos. No instrumento musical, a nota Sol. No bocal, encaixando o bocal, a nota Dó agora. Só no bocal. Agora vamos aos exercícios. Então, observando as partes da corneta ou do trompete. Aqui é o corpo, aqui é a campânula ou campana e aqui o bocal. Então, produzirei o som no bocal. Exercício 1, clave de Sol com passo quaternário, que tem 4 tempos. Vou fazer uma semibreve, que é uma nota longa, que dura 4 tempos, e depois uma pausa, é um silêncio de 4 tempos. Então, esse exercício tem que ser feito sempre soprando, fazendo com que o ar emita o som do instrumento. Agora o exercício 2. No exercício 2 eu inicio com a nota Dó, faço o Sol, o Dó oitava, volto para o Sol e volto para a nota Dó, que é a mais grave. Importante, sempre respire entre o quarto tempo e o primeiro tempo, uma respiração de no máximo meio tempo. Nas vírgulas, para antecipar o ar para soprar as próximas notas musicais. Agora aprecie um pouco dos instrumentos de metal em atuação conjunta com orquestras e bandas, e boa diversão.